Colapso digital. O que as autoridades não querem que você saiba. Você já imaginou como seria sua vida se de repente tudo parasse? Não estou falando de uma pausa voluntária, mas de uma interrupção completa dos sistemas que sustentam nossa sociedade moderna. Recentemente, um fenômeno alarmante aconteceu na Romênia e na Bulgária, que deveria ter sido manchete em todos os jornais do mundo, mas curiosamente recebeu pouca atenção. Sem qualquer aviso prévio, milhões de pessoas foram mergulhadas na escuridão total. Não apenas as luzes se apagaram, mas todo o sistema digital que gerencia nossas vidas simplesmente desapareceu. Transferências bancárias interrompidas, comunicações silenciadas, transportes paralisados. O caos se instalou em questão de minutos, revelando o quão vulneráveis somos diante da tecnologia que criamos. Os engenheiros de comunicação tentaram acalmar a população, afirmando que foi apenas uma falha técnica isolada, um problema em uma subestação crítica que alimenta parte do leste europeu. Mas as inconsistências nessa explicação são gritantes. Como um único ponto de falha poderia derrubar sistemas que supostamente possuem múltiplas redundâncias? Por que os sistemas de backup não entraram em operação como deveriam? E mais intrigante ainda, porque exatamente os mesmos setores foram afetados simultaneamente em dois países diferentes. As perguntas permanecem sem respostas convincentes, e isso deveria nos preocupar profundamente. O que testemunhamos pode não ter sido um simples acidente. Cada vez mais especialistas em segurança cibernética começam a suspeitar que estamos presenciando os primeiros testes de um projeto muito maior, algo que vem sendo desenvolvido silenciosamente nos bastidores do poder global. E não estamos falando de teorias infundadas, mas de planos documentados e discutidos abertamente em fóruns internacionais. Esse projeto tem um nome que você provavelmente já ouviu: a transformação global. Um plano ambicioso para remodelar completamente as estruturas sociais, econômicas e políticas do planeta, aproveitando-se de crises para implementar mudanças que em tempos normais seriam rejeitadas pela população. Pense no seguinte: quando os sistemas entram em colapso e o pânico se instala, as pessoas ficam vulneráveis, dispostas a aceitar qualquer solução que prometa restaurar a normalidade. E é exatamente nesse momento que novas estruturas são propostas, não como opções, mas como necessidades urgentes. Sistemas mais integrados, moedas digitais centralizadas, identificações biométricas obrigatórias e monitoramento constante de todos os aspectos da vida cotidiana. Tudo em nome da segurança e da prevenção contra futuros colapsos. Mas o preço dessa segurança é extraordinariamente alto: nossa liberdade e privacidade. O escritor antigo já nos alertava em seus textos sagrados sobre tempos em que ninguém poderia comprar ou vender sem estar integrado a um sistema universal. Na época, isso parecia impossível, mas hoje vemos os fundamentos tecnológicos sendo estabelecidos diante de nossos olhos. Não estou afirmando que estamos nos últimos dias profetizados, mas é impossível ignorar como as estruturas necessárias para tal sistema estão sendo meticulosamente construídas. E cada falha no sistema atual parece apressar essa construção. Os livros sagrados também nos ensinam que o homem prudente prevê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Esta não é uma mensagem de desespero, mas um chamado à consciência e preparação. Precisamos entender que vivemos em um mundo onde nada acontece por acaso, especialmente quando falamos de estruturas de poder e controle. O colapso digital que testemunhamos não é apenas um problema técnico, é um sinal
Um aviso do que está por vir se continuarmos passivamente entregando o controle de nossas vidas a sistemas centralizados que podem ser desligados com o apertar de um botão. É significativo que apenas 2 semanas antes desse apagão massivo, documentos oficiais tenham sido distribuídos orientando cidadãos a manterem suprimentos de emergência suficientes para 1 semana. Água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos essenciais, lanternas, rádios a bateria e, curiosamente, dinheiro em espécie. Aqueles que antes eram ridicularizados como paranoicos por manterem tais recursos em casa, agora recebem instruções oficiais para fazer exatamente isso, porque agora o que as autoridades sabem que não estão compartilhando completamente conosco. A questão que permanece é: estamos testemunhando falhas genuínas ou ensaios controlados? Considere isso. Quando um sistema é substituído, frequentemente o antigo precisa falhar de maneira tão evidente que a população não apenas aceite, mas demande sua substituição. E o que vem depois raramente é uma versão mais livre e descentralizada, mas quase sempre um sistema com mais vigilância, mais controle e menos autonomia individual. Cada crise parece seguir o mesmo roteiro: problema, reação, solução. O problema é criado ou amplificado, a reação pública de medo é cultivada, e então a solução pré-planejada é implementada com mínima resistência. Isso não significa que devemos sucumbir ao medo. Pelo contrário, o conhecimento e a consciência são nossas maiores armas. Entender os mecanismos por trás desses eventos nos permite tomar decisões informadas, preparar-nos adequadamente e, mais importante, manter nossa autonomia espiritual e mental, mesmo em tempos turbulentos. A verdadeira preparação não se limita a estocar suprimentos, mas inclui fortalecer nossa fé, nossas comunidades locais e nossa capacidade de viver independentemente dos sistemas que podem falhar ou ser desligados. Você já parou para pensar como estamos cada vez mais dependentes de sistemas sobre os quais não temos nenhum controle? Nosso dinheiro existe apenas como números em servidores. Nossas comunicações passam por canais monitorados. Nosso acesso a informações é filtrado por algoritmos invisíveis. E tudo isso pode desaparecer instantaneamente, como vimos nesse incidente recente. Isso deveria ser um alerta para todos nós. E antes de continuarmos para a segunda parte deste assunto crucial, preciso que você reflita. Quão preparado você está para um mundo onde os sistemas digitais podem falhar ou ser desligados estrategicamente? Você ainda tem controle sobre os aspectos essenciais da sua vida ou entregou esse controle a sistemas que não entende completamente? Vamos agora olhar para o panorama mais amplo. Esse apagão na Romênia e Bulgária não é um evento isolado. Nos últimos 3 anos, testemunhamos uma série de eventos globais que, quando vistos em conjunto, formam um padrão alarmante. Primeiro veio a crise sanitária mundial, que alterou fundamentalmente as relações sociais, econômicas e políticas. Depois vieram as interrupções nas cadeias de suprimentos, a inflação galopante e agora esses colapsos nos sistemas de energia e comunicação. Cada crise parece perfeitamente posicionada para preparar o terreno para a próxima fase de transformação social. O cientista de dados Martin Hofer, que trabalhou por anos analisando padrões de eventos globais, chegou a uma conclusão perturbadora. A probabilidade estatística de todas essas crises ocorrerem naturalmente na sequência observada é praticamente nula. Existe, portanto, um elemento de orquestração que não podemos ignorar. Vamos analisar alguns documentos públicos que poucos se dão ao trabalho de ler. O relatório Horizonte 2030, publicado por um dos maiores consórcios financeiros do mundo, explica claramente o plano de transição para uma economia totalmente digital,
onde todas as transações serão rastreáveis, todos os recursos serão monitorados e o acesso a bens e serviços dependerá de um sistema de crédito social, baseado em seu comportamento, suas opiniões e seu histórico de conformidade. E qual é o primeiro passo para implementar tal sistema? Desestabilizar os sistemas atuais para que a população clame por uma alternativa. O relatório usa termos como transição necessária e disrupção criativa para descrever esse processo. O mais preocupante é que a implementação desse novo sistema não está sendo apresentada como uma opção, mas como uma inevitabilidade. Executivos de tecnologia e líderes globais têm declarado repetidamente que não há volta ao modelo anterior. Essa linguagem não é acidental. É um condicionamento psicológico para nos fazer aceitar mudanças radicais sem questionar suas origens ou consequências. E a cada falha no sistema atual, essa narrativa ganha mais força. Por isso precisamos perguntar: esses apagões são realmente falhas do sistema ou sinais de que o sistema está sendo deliberadamente enfraquecido? Olhe para o que aconteceu durante o apagão. Os poucos serviços que permaneceram funcionando seguiam um padrão curioso. Todos estavam conectados a sistemas centralizados com capacidade de monitoramento contínuo. Aqueles que usavam sistemas alternativos ou descentralizados foram os primeiros a cair. Coincidência? Dificilmente. O próprio manual de contingência distribuído pelas autoridades 2 dias após o apagão incluía a recomendação de migração para plataformas autorizadas e verificadas para comunicação, comércio e acesso a serviços essenciais. Ou seja, a solução oferecida para a crise foi exatamente mais centralização e mais controle. Um neurologista canadense, Dr. Richard Thompson, publicou recentemente um estudo fascinante sobre como o cérebro humano responde a situações de crise prolongada. Ele descobriu que após períodos de estresse intenso e imprevisibilidade, as pessoas tendem a buscar soluções que ofereçam previsibilidade e segurança, mesmo que essas soluções impliquem em perda significativa de liberdade e autonomia. É como se nosso cérebro primitivo assumisse o controle, trocando instintivamente a liberdade pela promessa de proteção. Em suas palavras, uma população traumatizada é uma população facilmente controlável. E não é exatamente isso que temos visto? Uma série de crises em cascata que mantém a população em estado constante de alerta e ansiedade, preparando o terreno psicológico para a aceitação de medidas cada vez mais restritivas? Nós já vimos este roteiro antes. Durante tempos de guerra, emergências ou crises financeiras, governos e corporações frequentemente implementam medidas que permanecem muito tempo depois que a emergência passou. Pense nas leis de vigilância aprovadas após grandes atentados ou nos resgates bancários após crises financeiras. A emergência passa, mas o novo sistema permanece. E é por isso que devemos estar especialmente atentos a esses momentos de ruptura, porque é exatamente quando as mudanças mais profundas e duradouras são implementadas. E neste exato momento, estamos testemunhando uma das maiores reestruturações sociais da história humana, enquanto a maioria das pessoas está ocupada demais tentando apenas sobreviver dia após dia. Mas não é tarde demais para despertar. Existem passos concretos que podemos tomar para nos proteger e preparar nossas famílias. Primeiro, diversifique seus recursos. Não dependa de um único sistema para suas necessidades básicas. Tenha fontes alternativas de água, alimentos, energia e comunicação. Segundo, construa comunidades locais fortes. A era das grandes estruturas centralizadas está chegando ao fim. E aqueles que souberem criar e manter redes locais de apoio mútuo
estarão melhor posicionados para enfrentar as turbulências que estão por vir. Terceiro, e talvez mais importante, fortaleça sua vida espiritual. Nos tempos que se aproximam, a resistência não será apenas física ou material, mas principalmente espiritual e mental. As Escrituras nos ensinam que o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. Não devemos nos paralisar pelo medo, mas buscar compreender profundamente o que está acontecendo ao nosso redor. Nossos ancestrais enfrentaram desafios inimagináveis e sobreviveram. Nós também podemos, mas para isso, precisamos reconhecer a verdadeira natureza da batalha que estamos enfrentando. Não é apenas uma luta por recursos ou território, mas uma batalha pela própria definição do que significa ser humano em uma era cada vez mais dominada por sistemas que buscam controlar todos os aspectos da vida. Gostaria de encerrar deixando uma reflexão final. Se os sistemas que regem nossa sociedade podem ser desligados instantaneamente, deixando milhões de pessoas vulneráveis e desorientadas, o que realmente importa no final das contas? São os números em nossas contas bancárias digitais, os status em nossas redes sociais, ou são os relacionamentos que construímos, o conhecimento que adquirimos e a fé que cultivamos? Quando tudo o mais falhar, serão esses valores intangíveis que nos sustentarão. Nunca esquecemos disso. Se este conteúdo fez sentido para você e despertou sua consciência para questões que poucos estão discutindo, por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada novo assinante é um passo importante para que possamos continuar trazendo essas informações vitais que a mídia tradicional não divulga. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 pessoas que você acredita que precisam despertar para essa realidade. Você pode estar literalmente salvando vidas ao fazer isso. Agora quero saber sua opinião. Se você tivesse apenas 24 horas para se preparar para um apagão total que durasse 2 semanas, quais seriam os 3 primeiros itens que você garantiria ter em casa? Compartilhe nos comentários e vamos criar juntos um banco de conhecimento que pode ajudar muitas pessoas. E se você já passou por alguma situação de emergência ou apagão, conte sua experiência, o que funcionou e o que não funcionou. Suas histórias podem ser o manual de sobrevivência que alguém precisa ler hoje. Sou o professor Marcelo Viana e estarei aqui trazendo mais conteúdos como este. Se você valoriza a verdade, mesmo quando ela é desconfortável, este é o seu lugar. Até o próximo vídeo e que a sabedoria te guie em tempos incertos.